Bonjour, bom dia, shalom, shalom, good morning. Hoje, mais um dia que Deus nos concede na sua palavra. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Mais um dia, louvado seja e enaltecido o nome do Senhor, de humilhação na presença de Deus. Aleluia. Na Bíblia, o Senhor está sempre nos convidando a estar na sua presença, a buscar a sua face, a estarmos orando, jejuando, nos aproximando do altar. Louvado seja Deus. Deus já tem selado e os seus decretos para a nossa vida. Bom dia, Cristina. Louvado seja Deus. Bonjour. Good morning. Bruktove. Bruktove. Louvado seja Deus. Um dia abençoado. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Palavra-chave do dia. Decreto selado. O decreto já foi selado. Ser selado se refere a várias ideias. A marca do Espírito Santo nos crentes como prova de apropriação, proteção, herança da parte de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 13, vamos ler. Efésios 1, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da tua glória. Decreto selado, palavra de rei não volta atrás. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós fomos selados para proteção. Bom dia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Estamos no Yom Kippur. Louvado seja Deus. E o Senhor está selando os seus decretos para, louvado seja Deus, lançar sobre a nossa vida. A Bíblia diz, louvado seja enaltecido no Senhor, que lá no Apocalipse havia um livro selado. Louvado seja Deus. O livro selado se encontra no trono à direita do Pai. O livro aguardava aquele que era digno de pegá-lo e desatar os selos. E só Jesus, o Cordeiro,
aleluia, sacrificado, foi digno de desatar os 7 selos. Bom dia, Book Tove, good morning, louvado seja Deus. Dinha Damasceno, mãe da Tutu, e também, louvado seja Deus, da Rafaela. Dinha, é uma grande amiga há muitos anos. Obrigado por você estar aqui. Bom dia, Brook Tove, good morning, pastor Giovanni Constantino, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estamos falando dos decretos selados, aleluia, dos decretos selados por Deus. E tem decreto também que foi, a Bíblia diz, depois dessas coisas, abrange um intervalo de 4 anos. Desde o fim do capítulo anterior, no livro de Esther, Esther 3, o rei Assuero promoveu um agagita, chamado Amã, magnífico. Significa o nome do Amã, magnífico. Para a posição mais elevada do seu governo. O termo agagita só é mencionado aqui, Agag. Era um termo usado para os reis dos Amalequitas, de onde se deduz que Amã era provavelmente descendente da linha dos Amaleque. A casa real dos Amalequitas poderia ter sido levada para o cativeiro da Babilônia no tempo de Nabucodonosor, ou mesmo após a batalha perdida para os caldeus ou persas. Os Amalequitas estavam entre os maiores inimigos dos judeus. Moisés declarou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Todos os servos do rei estavam à porta e se inclinavam e se prostravam em submissão ao poderoso Amã. Portanto, o rei havia ordenado menos Mardoqueu, o primo secreto da rainha Esther, o que se encontrava em volta, notaram a falta de respeito de Mardoqueu e o alertaram ao fato de estar precedendo ilegalmente, mas ele não lhe deu ouvido. Ele não se prostraria em adoração diante de um simples homem, pois era contra a lei de Deus. E foi então que ele declarou que era judeu. A firmeza de Mardoqueu demonstrava o seu temor e a sua fé a Deus. Ele teve coragem de ficar em pé sozinho, no meio da multidão, de que se prostrava, correndo perigo de um severo castigo. Nem sempre fazer o que é certo nos faz agradável aos que nos rodeiam. Podemos até ser uma pequena minoria, mas obedecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Mesmo que se tivermos de desobedecer ao homem. Vendo que Mardoqueu permanecia inabalável, os servos do rei foram até Amã. Ele contaram o que se passava. E ele estava de guarda à porta do rei e tinha obrigação de manter a ordem pública. Mardoqueu tinha uma posição de destaque, se dizia que não obedecia à lei porque era judeu. Ele precisava da confirmação da parte de Amã que ele podia ser isentado da sua obrigação por causa da sua nacionalidade.
Amã, porém, ficou furioso ao comprovar que Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava diante dele. Mas o seu furor aumentou ao ser informado que ele era judeu, um povo que ele detestava. Em suas convicções religiosas, não permitia que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Mardoqueu agora representava para Amã todo aquele povo e o seu ódio se acendeu contra ele. Castigar apenas Mardoqueu não era suficiente à satisfação e ele decidiu eliminar todo o povo judeu que se encontravam dentro do imenso reino dos Persas. Sem dúvida estava inspirado pelo inimigo, que assim procurava destruir de vez o povo de Deus. Livro de Esther 3. Tomada a decisão, ele fez com que houvesse um sorteio na língua persa, perante ele, incluindo cada dia de mês em mês o período do ano, para averiguar qual seria a data mais apropriada para executar o seu plano. A festa Purim, sorte, é observada até hoje pelos judeus no mês antes da Páscoa anualmente, em memória da irônica dessa consulta, a sorte feita por Amã. Por uma aparente coincidência, a sorte determinara que a data certa seria quase um ano mais tarde. Deus tinha um plano superior e esse prazo foi dado para que a conspiração de Amã fosse revelada e o plano de Deus fosse cumprido. Louvado seja Deus. Provérbio 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Era agora necessário convencer o rei, pois Amã não tinha autoridade para que o próprio desenvolvesse tamanho morticídio em seus súditos. Amã então disse ao rei: há um povo espalhado e disperso entre o povo, em todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes das leis, e todo o povo, e que não cumpria a lei do rei, pelo que convinha o rei deixá-lo ficar. Pelo que não convinha o rei deixar esse povo ficar. Evidentemente, aqui temos uma calúnia clássica, começando por uma verdade, que eles tinham as suas próprias leis diferentes de todos os outros povos, terminando com um sofisma, que eram isso, rebeldes, não cumprindo com a lei do rei, implicando também que era subversivo. Ele generalizou a todo o povo. Uma única falha cometida por uma pessoa desse povo contra si próprio, dando a entender que todo o povo era rebelde e perigoso. Em seguida, recomendou que o rei condenasse à morte, e ainda ofereceu pagar 350 toneladas de prata na tesouraria real, para que esse trabalho fosse executado. De certo, ele esperava obter grande despojo dos judeus ricos, ao qual pagaria um valor considerável para o rei. A confiança do rei em Amã era tal que não lhe perguntou mais nada. Simplesmente tirou seu anel
do dedo e deu a Amã, dizendo que ficasse com a prata e fizesse com que o povo o que ele achasse melhor. No mundo antigo, as autoridades do país costumavam imprimir lacre ou cera nos documentos oficiais, com seu anel pessoal para autenticá-lo. Ao dar o anel selo a Amã, o rei transferiu sua assinatura pessoal para autorizar o que ele quisesse, como se fosse o próprio rei. Mal sabia o rei que com isso Amã iria decretar a morte da sua querida rainha Esther. Sem perder tempo, Amã convocou o secretário do rei e ordenou que escrevesse a carta e as autoridades, os governos e ao chefe de cada estado, a de cada província, na língua escrita, de que cada um, em nome de Chécio, e selado com o anel do rei. E isso deu no dia 13, no primeiro dia, aleluia, do 12º reinado de Chécio. As cartas foram levadas aos mensageiros e toda a província do império, ordem de exterminar e aniquilar completamente todo o povo judeu, compreendendo todos os indivíduos de qualquer idade ou sexo, que num só dia, o dia da execução, seria 13 do último mês daquele ano, todos os bens dos judeus seriam saqueados. Esse era um decreto que devia ser publicado por cópia para reconhecimento do povo de cada nação, para que estivesse pronto naquele dia. Enquanto que, por ordem do rei, o mensageiro saía à pressa a entregar as cartas, Amã se assentava para beber tranquilamente. Mas a cidade de Suzã estava em confusão. Não só os judeus, mas também os que não eram judeus reagiram com estupefão, com admiração, com espanto, estupefação diante de tamanho despotismo. O rei, o primeiro e o primeiro-ministro eram uma pequena minoria, mas tinha nas suas mãos suprema autoridade sobre uma vasta região de terra, e eles estavam promovendo a destruição de um povo inteiro. No entanto, sobre os dois estava o supremo rei do universo, Elohim, rei do universo, que iria transformar completamente aquilo que havia sido decretado irrevogavelmente pelo rei dos persas. Ele, com a sua onisciência, já havia preparado a circunstância na hora certa e as pessoas do lugar certo para executar a sua vontade soberana. Então, louvado seja Deus, o único que pode quebrar um decreto de maldição, de morte, selado pelas autoridades da terra, ou selado no reino espiritual por Satanás, é Elohim. E hoje, louvado seja Deus, nós estamos buscando de Deus os decretos celestiais, decretos espirituais,
os decretos que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. Ao terminar o Yom Kippur, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, aguardaremos a Techuvá, as respostas do divino. Deus nos dará, aleluia, abrirá os selos. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque está escrito que o Senhor é aquele que tem o poder de quebrar os decretos malignos e a sua vontade prevalecer. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Os decretos divinos serão lançados, aleluia, sobre o seu povo. E por isso nós vamos orar. Orar para que Deus, aleluia, revandure a sébia, ao lançar os seus decretos sobre as nossas vidas. Nós alcancemos em Deus decretos de vida. Louvado seja Deus. Eu tive 3 dias bem difíceis. Louvado seja Deus. Você pode dizer, mas a pastora está sempre sorrindo, sempre fazendo brincadeira. Mas louvado seja Deus nesses dias de Yom Kippur. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Já receberam os decretos. A balança de Yahvé, já louvado seja Deus. Aleluia. Desceu. E perdas faz parte da vida, mas não são fáceis. A gente não supera assim, da noite para o dia. A nossa alma sente, né? A nossa carne sente também. E é por isso necessário nós estarmos aliançados com Deus. Decretos selados. E agora temos, aleluia, a Techuvá de Deus, as respostas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Revassébia dos selos de Deus. Nós fomos selados para a redenção. Na carta de Paulo, direcionada aos Efésios, louvado seja Deus, Paulo diz, e não entristeçai o Espírito Santo, ao qual foste selado para a redenção. O selo de Deus, ninguém pode remover. Os decretos de Deus, ninguém pode quebrar. São irrevogáveis. Deus selou, está selado. Seja para o bem, ou seja para o mal, Deus selou, está selado. Louvado seja Deus. Como a Anabrécia, na Vandóbria. Oh, Revácia. Rico Manabrécia. Revandóbrias. Revolbrias. Lá terra
Revandurresobria. Aleluia. E nessa manhã, nós possamos, louvado seja Deus, nos inclinar para Deus. Os decretos de Deus, como seus planos e propósito divino estabelecido desde a eternidade, são imutáveis. Deus decretou, está decretado. Aleluia. E o Yom Kippur é onde louvado seja enaltecido o nome do Senhor, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sela os decretos, onde o livro se abre. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, como anabrécia desses decretos sobre a nossa vida. O que falar sobre os decretos de Deus? Podemos falar que é irrevogável e imutável. Irrevogável, porque ninguém pode revogar. Sentença do homem, Deus revoga. Deus revoga a sentença do diabo. O diabo lança uma sentença, Deus revoga. O homem lança uma sentença, Deus revoga. Mas os decretos de Deus são irrevogáveis. Se Deus decretou a tua vitória, ninguém pode revogar. O universo todo, os céus e a terra vão, aleluia, louvado seja Deus, como anabrécia, coadular, vão trabalhar para a sua vitória. Os planos de Deus são perfeitos. Não pode ser frustrado por ninguém. A Bíblia, a Torá, a Tanakh, os oráculos de Deus nos ensina que o propósito de Adonai, de Deus, permanece. E ele faz tudo o que lhe agrada, o que lhe apraz. Bom dia, Jaqueline. Linda, minha amiga. Aleluia. Que está em casa, né? Por causa da operou. Louvado seja Deus. E os decretos de Deus abrangem toda a existência. Os decretos divinos governam a história e criação, até mesmo as ações humanas, seja ela boas, seja ela más, para que os seus próprios propósitos sejam cumpridos. Os decretos de Deus, ele vai acima. Os decretos de Deus incluem a salvação. Aleluia. Ele, aleluia,
enviou o seu Filho, que sacrificou a si mesmo, aleluia, e só por ele temos a salvação. Era costume que o rei escrevia e selava com o anel. Louvado seja Deus. Os decretos de Deus também são selados. O conceito do selo é usado de uma forma simbólica. O rei selava, autenticando com seu anel, confirmando que aquele decreto, aleluia, não poderia ser revogado. Por exemplo, a Bíblia diz: vós fosse selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a confirmação do que o crente genuíno foi regenerado. Selou para a salvação. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da herança eterna que o crente receberá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E em Apocalipse está escrito: o livro com os 7 selos representa os juízos de Deus, que só pode ser aberto pelo leão da tribo de Judá. O selo de Deus também é colocado, aleluia, na testa do seu servo fiel, simbolizando a proteção. Louvado seja, enaltecido no Senhor, divina durante os eventos finais. Aleluia. Como a Anabrécia, a redenção vem pelo selo. O selo de Deus é a garantia e a manifestação divina dos seus decretos divinos. A Bíblia mostra que Deus estabelece os seus planos, os seus decretos, desde a eternidade. Ele garante a execução desse plano por meio da sua autoridade, simbolizada pelo selo. Para os crentes, essa segurança se manifesta pelo selo do Espírito Santo, que nos confirma a salvação. No livro de Esther, Amã, ele erigiu um decreto e selou com o selo do rei. E não poderia revogar. Mas o rei dos reis, ele revoga os decretos humanos e sobrepõe nas nossas vidas os decretos divinos. É manhã de você se alegrar em Deus, porque é como Deus dizendo para você: filha, os meus decretos já estão selados sobre a sua vida. Ninguém vai revogar. Nada nessa terra, nem na vida vindoura, pode revogar. Em Esther 8:8 está escrito: escrevei, pois, agora um novo decreto,
a respeito do judeu. O que bem vos parecer em nome do rei, e selai com anel real, porque todo edito redigido em nome do rei é selado por meio do seu anel e será revogado. E é irrevogável. O rei, louvado seja Deus, quando foi revelado a trama de Naamã, quando Esther declarou a sua origem, dizendo: esse homem, esse mau Amã, quer me matar, e todo o meu povo, a lavachúria Esther. E a Esther ali pediu, louvado seja Deus, que o rei quebrasse aquele decreto. O rei falou para Esther: palavra de rei não volta. Esse decreto já foi decretado, já foi selado com o anel do rei. Mas eu farei um novo decreto. Quando nós olhamos o decreto, aleluia, nós vemos em Números, no livro de Números, capítulo 37, 27. Capítulo 27. As filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ocra, Milca e Tissa. Elas pediram a Moisés, aleluia, dizendo: nosso pai foi temente a Deus. Dai-nos uma propriedade como herança, pois a lei da época permitia que apenas homem recebesse terra. E Deus, que é justo, deu razão às filhas, determinando que, na ausência dos filhos homens, a herança de um pai falecido fosse passada para suas filhas, estabelecendo um novo estatuto legal que garantia a continuidade dos bens da família. Através da humilhação, através daquelas meninas, Deus, aleluia, desceu um novo decreto, quebrando aquela rigidez da lei, e desceu o decreto para que as filhas de Zelofeade alcançassem, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, recebe a herança, a bênção. Até então, elas não tinham direito. E Deus lhe deu o direito legal. E Aver entregou às meninas o direito legal, ainda que isso contrariou muita gente, porque a tua vitória, ela incomoda. A tua vitória,
não passa despercebida. Aleluia. Os decretos de Deus, como a anabrécia, selado, serão abertos. Aleluia. Serão efetivados na sua vida. Como a anabrécia. Há decretos de vida e há decreto de morte. Mas só Deus pode quebrar, anular os decretos de morte que Satanás, aleluia, tem lançado contra a sua vida. Só Yahvé, Elohim, pode, como anabrécia, quebrar os decretos malignos e sobrepor com decretos de vida, com decretos de prosperidade, levando correvácia, anarravando correvóbria, libiaste como anabrécia, elébia, derre como anabrécia, revandura vóbria. Nesse dia, viveremos um Nesgadol. E isso já foi decretado por Deus. Neste dia, viveremos um Nesgadol. Milagre. Gadol, grande, extraordinário. Quantos crê, diz amém. Ravande canto revasse. Quantos crer nessa palavra? Eu creio. Eu creio. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Rebandou, revasse. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Rebandou revóbria. Aleluia. É entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família. Minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Alá, estéreo. A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca para ele e sua família. Calavando revassia. Rebandou brias. E durante aproximadamente 130 anos, aleluia, Noache
No hebraico, o nome de Noé é Noash. Construiu. E Deus disse, vai ter o dilúvio. Mas não havia chovido na terra. Nunca havia antes derramado uma gota d'água do céu. E para todos era loucura. Mas Noé creu e começou a construir um projeto. Louvado seja Deus, que Deus havia lhe entregado. Yahvé, Javé, Elohim. Noé creu. Aleluia. E quando a arca estava pronta, Deus disse, Noé, de todo animal, macho e fêmea, coloca um par dentro da arca. Noé não precisou dizer, elefante, vem, tigre, vem, cachorro, vem. Não. Eu fico pensando, e quando eu ponho o tico e teco para trabalhar, para pensar, quase funde. Que na arca tinha tigre, tinha onça, tinha pomba, tinha coelho, animais dóceis, mas também na arca estava a cobra. Eu fico pensando, Noé e a sua família dentro da arca e a serpente lá. Mas durante meses que Noé ficou na arca, a serpente teve que jejuar. Ela não picou ninguém. Tá entendendo? O veneno a víbora ela teve que ficar mansinha. A onça teve que ficar mansinha. Tá? O búfalo teve que ficar quietinho. E o leopardo, que gosta de, na velocidade, teve que ficar paradinho. Né? Porque ali na arca, louvado seja Deus, tinha medida. Então cada um, eu imagino, cada um ficou no seu lugar. Tinha serpente na arca, Andréa? Tinha. Tinha. E aí eu fico pensando, Deus não podia deixar a serpente fora da arca? Porque aí Deus levou a serpente macho, a serpente fêmea, põe na arca. Podia ter deixado lá de fora. Entendeu? Dentro da arca. Aleluia. É porque a serpente, ela tem que ver que o que Deus decretou por você
ninguém pode quebrar. Noé ali na arca, com seus filhos, suas noras, a serpente quietinha. A serpente lá, Deus só falou, olhou e falou, fica aí no teu canto quietinha. A serpente não picou ninguém dentro da arca, porque quando você está debaixo da proteção dos decretos selados por Deus, ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém como a Anabrécia tem poder para alunar os decretos de Deus. A serpente teve que passar. Homem. Adriana, ontem eu liguei para o Alexandre, louvado seja Deus, aniversário dele, né? Já fazia uns 3, 4 anos que nós não falava, né? Desde que ele me excluiu. Mas Yeshua mandou ligar para ele, pedir perdão para ele. Ficamos horas conversando, sabe? E ele ficou muito feliz. Ele falou, eu estou muito feliz. Ah, sabe como o Alexandre é, né? Contou a vida dele toda. Aí mostrou que está morando num sítio. Assim, aqui é uma paz, afastadinho da cidade, louvado seja Deus. E aqui ninguém me incomoda. E contando, e falando do netinho dele. Ai, ele está encantado com aquele neto. Ele está assim, nasceu de novo, né? Muito lindo, vida nova, né? Eu vejo aqui pelo Rogério, né? Se realiza nos netos. Ai, como ele tá bonito, né? Linda, olha como que ele tá lindo. Ai, como ele tá... Ai, que neto lindo, né? Ver a sua descendência. Nossa, ele chora quando fala no neto, se emociona. Aí, você... Ele já fala vovô. Vovô. A criança tem 2 anos, fez 2 anos com ele. No dia do aniversário dele, ele ganhou um neto. O maior presente da vida dele, ele falou. Falei, Deus foi generoso. Deus é generoso. Os decretos de Deus. Louvado seja Deus. Diz que foi lá pro sítio, acabou. Aleluia, tontura, acabou tudo, que agora é tudo natural. Louvado seja Deus. Come da própria terra, sabe? Não deu mais aqueles ataques, aquelas convulsões, foi curado, sabe? Falou que tá chegando na quarta idade. Eu falei, essa aí eu não conheço, não. Conheço a terceira idade, né? Ele falou que tá chegando na quarta, mas com a força do menino. Eu falei assim, tô só esperando a minha aposentadoria, que para o sistema, eu tô novo para aposentar. E para trabalhar eu tô velha, assim, para me dar emprego. Aí diz que eu já não tenho idade, mas para aposentar tô novo. Ah, mas nós rimos muito, tá? É isso que o perdão faz. O perdão aproxima as pessoas, né? Aleluia. Desfaz os desentendimentos, né? Aleluia. Tira as pontas, as arestas. Louvado seja Deus. O perdão, ele cura
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E eu me senti muito bem, entendeu? Aleluia. Deus recolheu o pastor Jesaía, meu amigo, mas louvado seja Deus, me deu um presente, que é trazer meu irmão de volta, né? Louvado seja Deus para ele. Aleluia. Que nós temos que estar unidos. E os decretos de Deus, eles são selados sobre as nossas vidas quando nós obedecemos, quando nós perdoamos, quando nós buscamos perdão, quando nós, louvado seja Deus, nos reconciliamos, quando deixamos o orgulho de lado, louvado seja Deus, mas não fui eu que excluí, eu não excluo ninguém. Mas Deus fala assim, se o outro não estende a mão, se o outro não dá o passo ao teu encontro, faça você a regra de ouro. É você fazer o que você deseja que o outro faça. Louvado seja Deus, a regra de ouro. Aleluia. Louvado seja Deus. Ontem a live, o telefone brugou, né? Apagou. E tá quebrado em três lugares, porque ele caiu daqui de cima. E não quebrou só a película, não, a tela. Mas Shaddai é suficiente. Ai! Louvado seja Deus, já decretou a vitória. Já decretou. Aleluia. E eu já vou para a conferência. Francisca, a conferência dos eleitos de telefone novo. Tirar bastante foto, mas por enquanto nós temos que ficar na humilhação. E a palavra-chave de hoje é decretos selados. Os decretos foram selados sobre a sua cabeça. Se você crer que você vai ter um tempo de paz, de refrigério, de prosperidade, aonde você vai alcançar os níveis de riqueza. Revandobriaçarai. Aleluia. Ontem, louvado seja Deus, até cantar o alifabete eu cantei. Alifabete, Gimel, Dali, Rei, Vavi, Zai, Sheti, Teti, Yudi, Kafimani, Men, Nu, Samizai, Aleluia, Ai, Pei, Tisai, Reti, Sai, Kofi, Reti, Shin, Tavi. Já estou pronta para dar aula lá no seminário. Aleluia! Vou chegar lá e falar assim, Brooktober. Louvado, Shalom. A paz do Senhor. Sabe que Deus ensina tudo
as suas filhas, os seus filhos. E a palavra hebraica para filha é bet. Bat. É B, aleluia, que significa a letra bet com patá. Ba. E a letra tet é a conjunção de bet com a letra tet, filha. Por que a letra bet? Porque a letra bet significa a letra da casa, casa, família. E tet, tet é a letra terminal. Louvado seja Deus, a letra do sexto, que significa sinal, pacto, aliança. A conjunção dessas duas letras significa bate, bate, filha. Louvado seja Deus. Filha é a aliança da casa, a continuidade da família. Filha. Filho é a aliança da casa, a continuidade da família. Olha que lindo. Louvado seja Deus. É você. Já está decretado que é você que vai dar continuidade à obra de Yeshua. É você que foi escolhido, que foi lavado, remido, resgatado, selado. Aleluia, pelo Espírito Santo, para, louvado seja Deus, dar continuidade. Louvado seja Deus. Ainda que você esteja passando provação, provação vem da palavra raiz hebraica aleluia, nisaon. Louvado seja Deus. Aleluia. Letra Nun. A letra Nun, já sabe, né? Que é a letra do fôlego, da alma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nun, aleluia, louvado seja Deus. Com Samine. Aleluia, louvado seja Deus. Nisan. Aí a letra Ai, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Com derevácia, com nu sufite, nisaon, on. O que significa, irmã Andréia? Provação. Provação. A provação não revela algo a Deus, mas revela algo a nós. A provação não revela algo a Deus, mas revela algo a nós. Quando somos provados, Deus revela, aleluia, louvado seja Deus, a nós, a nossa confiança nele, a nossa perseverança, a nossa lealdade, calamantor revasse, remandou revolbre, a ele, recantor revasse. Então, se somos nisaon, se somos provados, louvado seja Deus, damos cavode, glória a Deus. Temos que afastar de nós a ira, a raiva. Raiva, em hebraico,
apavim, apaim, raiva, termina com M. A Bíblia diz que devemos ser tardio em irar-se. Louvado seja Deus. O único que se ira é o próprio Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A raiva, ela vem do ego que representa o nariz dilatado, o próprio ego inflamado. E quando nós estamos no Senhor, Deus, Ele nos sustenta. Ana, você foi lá no sepultamento do Jesaía? Foi em Mesquita, lá onde foi sepultado pastor Elondino, meu pai. Tem muitos amigos ali. Louvado seja Deus. Alá, Shúbria. Nós temos que voltar para o Gênesis. Bereshit bara Shammai. Aleluia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que Deus possa nos dar conhecimento. O conhecimento é a porta para a percepção espiritual da aliança. Eu não fui. Não. Aí para mim não. Deus fala assim, que nós devemos respeitar os nossos limites. Se você vê que você não tem estrutura para aquilo, você, louvado seja Deus, não vai. E eu não queria ver. A Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E a palavra lâmpada no hebraico é nes, ner, nu, alef e ret, ner, do R do ret, que significa vida, semente, descendência. O nu, ner, da vida, da semente, e ret, do cabeça. Aleluia, cabeça, mente. Aí quando junta a vida, a semente, aleluia, louvado seja Deus, ner, significa lâmpada, lâmpada. Lembrei da última vez que nós fizemos a hora nona, que foi a hora nona detox, lembra? Que foi tudo verde, que só podia ter, louvado seja Deus, vegetal, na hora nona detox, que foi
Ele foi também o pastor Paulo. Louvado seja Deus. Aquela hora nona marcou a nossa vida, né? Ficou até de noite. Terminou, já era até de noite. Caiu a noite, louvado seja Deus. E eles estavam ali. Aí eu não queria trocar aquela lembrança pelo mármore, que é frio, né? Aí eu falei, não vou não. Mesmo porque não estava recolhida mais no secreto com Deus. Então, falei, não vou porque o decreto de Deus já desceu, já foi selado. Não há, louvado seja Deus. Então a única coisa que nós podemos dizer, louvado seja, enaltecido no Senhor. Malquihute, Adonai, que venha o seu reino, o reino de Deus, revassai, que possamos dizer, Meleque, o rei, louvado seja Deus, com a sua força transformadora, possa decretar e selar sobre a nossa vida o novo. Temos 10 dias para receber, aleluia, a resposta. Louvado seja Deus. Estamos vencendo a cada dia. E em breve, louvado seja Deus, abriremos as nossas caixas. E você falar, irmã Andréia, o que mudou, louvado seja Deus, como a Anabrécia. Eu já sinto uma mudança radical, louvado seja Deus. Nesse propósito dos 40 dias, eu posso cantar assim, com grande mudança, Deus fez em mim. Louvado seja Deus. Ani, li vodedi, li, vededi, li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Aí até amanhã e depois vem o Shabat, que é o descanso. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Calabandor revasse. Deus mandou falar para você que está carente. Você que está carente. Louvado seja Deus. Como a Anabrécia. Derevandor revácia. Você que posta alguma coisa, alguém não comenta. E você fica triste. Ai, não comentaram. Isso é carência. Amém. Coloca a sua carência em Yahvé. Aleluia, louvado seja Deus. Coloca a sua carência em Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ele sim, como a Anabrécia, revandou, revasse. Aleluia. É digno de honra, de glória. E é Ele que muda os decretos. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Foi por causa dele
aleluia, que chegamos até aqui. E a Bíblia diz que ele retribuirá cada um segundo os seus atos. Louvado seja enaltecido no Senhor. Em Provérbios 24, 12, o desejo de Deus é que os maus se afastem dos seus caminhos ruins. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O temor do Senhor é a sabedoria. Precisamos temer a Deus. Precisamos, louvado seja Deus, como a Anabrécia, Rebandurreaçai, Rebandurrevolbria. Fazer como Mardoqueu, ainda que tinha uma sentença de morte sobre a sua vida, ele disse: eu não me curvarei, Rebandurrevolbria, eu permanecerei fiel, porque fiel é aquele que nos chamou. Fiel é aquele, como a Anabrécia, Rebandurrevolbria, que está assentado no seu trono. Haravas, quiser. Aleluia, trono. Aleluia. Letra Tete, Rebandurrevolbria. Trono está elevado, Rebandurrevolbria. Elebandurrevas, Elebandurrevolbria. E nós precisamos simplesmente ser recipientes limpos, lavados e vazios para receber os decretos de Deus, os decretos que foram selados sobre as nossas vidas. Temos que nos esvaziar de nós mesmos. Rebandobriaçarai. Alai terra manto. Temos que esvaziar de nós mesmos para receber. Como está escrito no Salmo. Revasse que Deus, ele não está sentado apenas num trono físico, mas a manifestação do governo de Deus. O trono é o governo. Rebandorrevasse, Rebandurrecantorrebria, Andaravassai. E os decretos de Deus, eles já foram selados. E isso nos traz alegria, mas também um temor que vai além da pele. Não é algo epiderme, não, de pele. É um temor profundo. Rebandurrevasse. Mas nós cremos no sacerdote, no sumo sacerdote, que é Cristo. Revassubinácia. Aleluia, Débora.
Malagoli. É a filha da pastora Roseli. Shalom, Débora, que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, seu casamento, seus filhos. Que o bom e doce de Deus, que os decretos de vida, decreto de paz, decreto de prosperidade, Xarabandu revasse, rebandu refóbria, revassebe, que sejamos, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, coberto, aleluia por Deus. Nós vemos no caso que está escrito de Sansão. Sansão, aleluia, é a conjunção de Shin e Shon. Shin, aleluia, louvado seja Deus. A letra Shin e Men. Shin e como anabrécia, revassai. E num Shin, Dalila, louvado seja Deus. Dalit, Lame e Lamen. Dalila, Sansão, pequeno sol. E Dalila, aquela que enfraquece. É o significado do seu nome. E Sansão foi enfraquecido. Mas nós vamos ser fortalecidos pelos decretos de Deus. Oramos. Eu quero lhe convidar a me seguir no Instagram e a se inscrever no canal Ministério Revic e também a ser um patrocinador. Aleluia, louvado seja Deus. O patrocinador, você investe R$1 por dia, R$30 por mês, como a Anabressa, se torna um patrocinador e fazer parte do grupo lá do WhatsApp, patrocinador do reino. E você estará investindo na obra missionária. E lá no grupo você recebe bônus maravilhoso. Ontem eu coloquei um bônus, aleluia, a Torá. Louvado seja Deus. Aleluia, com 887 páginas para quem ama a palavra. Que aí você vai ter tempo para você ler, vai ter ocupação para a mente. Louvado seja Deus. Um bônus maravilhoso. Em qualquer livraria, na CPAD, qualquer livraria, aleluia, se você for comprar, aleluia, uma Torá, você vai pagar no mínimo 300, 400 reais. Porque uma Bíblia Almeida, aleluia, é 200, aleluia, louvado seja Deus. A Torá é muito mais. E você recebe lá no grupo, quando você se torna um patrocinador, você recebe bônus. E tem vários tipos de bônus, tem curso, aleluia, tem o mês aposta,
tem, louvado seja Deus, como restaurar o seu casamento. Louvado seja Deus, como você viver a emet, a verdade. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Dê glória, kavod a Deus. Bom dia, missionária Barba. Louvado seja Deus. Keve. É um nome alemão, de origem alemã. É um pouco difícil de pronunciar. Mas seja muito bem-vinda, minha amiga Bárbara. Estamos vivendo os dias, louvado seja Deus, ao qual Yom Kippur e agora, aleluia, aguardando, revassai a resposta de Deus, rebanduriaçai. Ai, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A Techurá de Deus. Deus tem feito coisas grandes nesse propósito, 40 dias, ao qual já estamos entrando agora na reta final. Louvado seja Deus. Já passado, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Já vencemos, aleluia, mais da metade do caminho, como na Brécia, aleluia, de 40 quilômetros já andamos 30. Então está mais perto da vitória do que retornar. A Bíblia diz, tu porém vai até o final. Não retroceda, porque os decretos que foram selados por Deus, você vai vivenciar. Você vai vivenciar um tempo novo, bom e doce, alabandorrevácia. Você vai viver a promessa. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Portanto, creia. Creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Como a na Brécia. Bom dia, Daniel Teixeira Brook Tove. Bom dia. Aleluia. Good morning. Bom dia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bonjour. Bom dia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Daniela, os decretos já foram selados. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Agora só nos resta agradecer. Como agradecer a Deus pelos teus feitos de graça ao Senhor. Rebandor revas. É com o coração leve, o coração, louvado seja Deus. No hebraico, a palavra coração é leve. É a junção da letra lamile com ereste e com anabrécia. Revanduria sébia. Bet ou vave, né? Louvado seja Deus. Leve,
coração, que nós possamos dizer: Baruch, bendito é o Senhor. Daniela disse: eu estou sentindo Deus me mudando. Débora disse: hoje meu filho Helder Filho completa 19 anos. 19 anos. Parabéns. Muitos bem. Que os decretos selados de Deus para o seu filho seja, louvado seja Deus, doce, bom, suave. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Muitos anos de vida. Aleluia. E muitas realizações. Sabia que no hebraico não se fala vida, mas vidas? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Porque nós temos a vida e a vida de Deus. A vida do Espírito. A vida que Ele nos concedeu. Então é no plural. Vidas. Vida terrena e vida eterna. Vida como anabrécia física e vida espiritual. Que as vidas, aleluia, do Helder Filho, que eu vi ser gerado, vi nascer, carequinho, Débora chorava. André, eu falei: ele vai ter cabelo como Sansão, e Deus deu cabelo. Aí depois aquele cabelo tudo cacheado, Débora, meu Deus, é muito cabelo. Mas ficou tempo, né, Débora? Carequinha, não tinha um fio de cabelo. E hoje tá aí esse rapagão, esse mancebo maravilhoso, esse presente, esse aleluia, obede de Deus para a sua vida. Aleluia. Eliane, eu profetizei, né, que ele ia ter cabelo, porque a Débora, a juba de leão, lembra? Se preocupa, a Débora chorava. A Vanessa disse: eu acho lindo o bebê carequinho, sem um fio de cabelo. Mas ele nasceu, Vanessa, e ficou. Passou o primeiro mês, segundo. Quando que ele veio ter filho? Que ele veio ter cabelo? Né? Era assim, sem um fio. Era só assim, o couro cabeludo. Louvado seja Deus. E foi passando os dias, a semana, e aí não nascia cabelo. A Débora, irmã Andréia. Irmã Andréia. Tadinho. Aí depois Deus foi... Ficou um ano, a Débora disse. Um ano ele sem um fio de cabelo. Aí nós oramos. E aí Deus deu a profecia. Que ele tinha a juba de leão. Que ia ter uma juba de leão. Aí fez, nasceu o cabelo. O cabelo cresceu. E chegou aqui o cabelo dele, né, Débora? Chegava no ombro, que nem do Júnior. Muito cabelo, muito cabelo. E cheio o cabelo do rapaz. Mas eu ria muito. Débora falar assim. Mandei. A Raquel cabelão e ele sem um fio de cabelo. Um ano.
E aí a Débora ela já estava ficando apreensiva, né? É claro, mas Deus, ele é fiel, né? Yahvé Neemã. El Neemã. Deus é fiel. Deus é fiel. O cabelo do menino veio no ombro, todo cacheadinho, coisa mais linda. É assim que Deus faz. Tá vendo, pastora Roseli? Aleluia. A pastora Roseli está tratando um couro cabeludo. Louvado seja Deus. Ah, e a Daniela que sabe falar o nome. Esse negócio, Daniela, que você estava tratando Louvado seja Deus. Sandra Aparecida, seja bem-vinda. Hoje é quinta-feira, eu posso ficar aqui o dia inteiro, né? Aleluia. O dia inteiro não, que vocês não vão me aturar o dia inteiro, né? Daqui a pouco eu já... Aleluia. Agora Débora se tornou uma exímia dona do lar, tá? Aleluia. Como se fala em hebraico, dona do lar. Aleluia. É bate, baite, querete. Baite, quetere. Dona do lar. É uma expressão honrosa, que significa a dona da casa, a matriarca, a mulher que sustenta e dá dignidade ao lar. Louvado seja Deus. A Débora é essa mulher. Bate, Louvado seja Deus. Baite, Aleluia. Aqui dá dignidade ao lar. Mulher de família, né? Ela é guerreira. Mulher de fé. Louvado seja Deus. É uma e uma grande amiga. Te amo. Louvado seja Deus. Deixa acabar o período dos 40 dias, né? Que aí eu vou aí para nós tomar aquele café, tá bom? Louvado seja Deus. Aleluia. O que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, temor não há. Ó, as pessoas falam assim, André, eu não queria ser do elemento água, tá? Mas toda pessoa que deseja, aleluia, ser um pregador, uma pregadora, né? Que não se fala pregador, fala atalaia, né? No hebraico é matife. Matife vem da letra men, a letra das águas. Águas significa nação. Louvado seja Deus, matife, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Escreve com a letra como a nabrécia, na vandúbria. Aleluia. Também significa fazer gotejar, derramar água. Quando tem uma goteira, ela não fica gotejando continuamente. Então, ser um pregador, ser uma pregadora,
significa fazer gotejar. Aleluia, molhar a terra seca. Louvado seja Deus. É aquele que, o pregador, a pregadora, é aquele que faz gotejar as palavras de vida. Louvado seja. Aí você se torna um matife. Aleluia. Matife, pregador. Matifa, pregadora. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós fazemos gotejar todos os dias. Você recebe aqui, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, orvalho de Deus, aleluia, uma palavra de Deus. Interessante que eu não queria fazer, nunca pensei na minha vida fazer live. E quando Deus falou que eu ia fazer, através de uma nebiá, que é, aleluia, louvado seja Deus, pastora. E agora esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ai, fala aí, pastor Célio, me ajuda. Daniele, louvado seja Deus. Então, através dela, Deus usou a boca dela e disse que eu ia fazer, né? Adonai, Deus, né? Que eu ia fazer e que através da live ele ia alcançar vidas, muitas vidas, ia transformar. Aleluia, louvado seja, enaltecido no Senhor, curar. Me fez promessa, né? Louvado seja Deus, de derramar Manaim Shaim, derramar águas vivas sobre a terra seca. E hoje a gente vê cumprido. Eu olho o nome dela, eu lembro do Helder Filho, com 6 meses. Branquinho, que parecia uma vela. Era muito branquinho, né, Débora? Parecia uma vela, meu Deus. E carequinha, imagina. Louvado seja Deus. A Débora só saiu com o menino com aqueles bonezinhos, com aquelas touquinhas. E hoje esse homem maravilhoso, é isso que Deus faz, né? A gente vê crescer, louvado. Eu me lembro como fosse hoje. Ele eu segurei no colo. Aquela menina não, que ela não vinha. E quando eu ia pegar ela no colo, ela não, corria para o lado da Eliane, segurava na saia da Eliane. E olhava assim, e não. Aí eu falei, não gosta de mim. A Débora, Raquel, vai abraçar a irmã dela. Ela ficava brava. Aleluia. Aí não, e o menino já era diferente, foi crescendo, já se apegou a mim. Quando eu chegava, ele já vinha pro meu lado. Aleluia. Por isso que, né, meu mundo é todo azul. Eu falo para as mulheres, mas louvado seja Deus, assim espiritualmente, eu sou mãe de muitos homens de Deus, pastores, aleluia, presbíteros, evangelistas, louvado, médico, advogados, louvado seja Deus. Eu sou com a Débora, gerei muitos filhos, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Né? O Helder Filho foi crescendo, quando ele tinha 1 ano, 2 anos, eu chegava lá, né? Ele vinha, se aproximava, a menina não, sempre arredia, sempre lá pro lado da Eliane, e quando ela foi mais crescidinha, lá para mim, que eu ia pegar ela ia até para debaixo da mesa e falar, Butcha!
Butcha! Ai! Eu falo, Débora! Aí a Débora, Raquel, pede desculpa, tia. Aí Mandé, pede desculpa. Ela chorava, mas... Aí a Débora, vamos lá pro meu quarto, Mandé, deixa eu ler. E ela ficava com a Eliane. Ela sempre gostou da Eliane, nova. Ela era apaixonada pela Eliane. A Eliane, nossa, ela ia no colo da Eliane, brincava com a Eliane, de casinha com a Eliane, tudo era Eliane. Né, Eliane? Você ganhou o coração leve da Raquel. E hoje é nossa doutora e cuida dos corações. Louvado seja Deus. Daqui a pouco tem que preparar o coração, né, Débora? Daqui a pouco nós vamos casar a Raquel. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque o varão já está preparado em Deus. Aleluia. E vai ser um marco, algo extraordinário. Já está decretado. Já está selado por Deus. Tá? Louvado seja Deus. Ela vai ter família, vai ter filho. Será uma grande doutora. Louvado seja Deus. E será também, louvado, ser reconhecida. Alavachubinas nas nações. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Revandúria Sébria terá o seu nome gravado nas, aleluia, na história, nos anais, como a Anabrécia da ciência, da medicina. Louvado seja Deus, será marcada. Louvado seja Deus, assim diz o Senhor. Está tudo preparado, já está selado. Aleluia, no selo de Deus, nos decretos de Deus, que Deus decretou para, louvado seja Deus, Esther. Aleluia, louvado seja Deus, não só como um nome persa, mas sobre os decretos selados de Deus para a vida dela. Vejo muitas águas, muitas folhas, e essas águas levando as folhas, ela levando a medicina. Louvado seja Deus. E muitas crianças chegam desmaiadas, desfalecidas. Aleluia. E nas mãos dela a cura. Na mão dela a refuar, cura de Deus. Está selado. Está selado e decretado. Vamos orar. Receba essa palavra, Débora. Aleluia. Louvado seja Deus. Os teus sonhos serão concretizados. E a Manaim e a Shaim de Deus, a água viva, são derramadas sobre as vossas vidas. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, o Messias de Israel, nos colocamos na tua presença, não por mérito, não por merecimento, mas pela sua infinita graça. Senhor, remandu revolbre, nos humilhamos, descemos na tua presença com lágrimas, com lamento, com confissão, com arrependimento. Revandu revolbre assarai. Nos cobrimos com o opróbrio. Revandu recebe. Mas alcançamos. Revandu revasse. De ti a misericórdia. De ti, Senhor Deus. Revandu briassarai. E neste dia, ó Pai eterno, ó Pai amado, que os céus declara que os decretos já estão selados. Calabandou revolbre assarai. E vamos viver os decretos de Deus. Anaramanto revas.
Levantou, revou, briaçarai. Como aquela mulher que tocou e segurou na franja. Alai terra copentur revas. Rebandu briaçarai. Na franja. Arravassub canta ravassub. De recoma na brande cai dos vestidos de Yeshua. Revassúbia e foi curada. Cura a nossa alma, a nossa vida, a nossa escoma na brece, rebandobriasse, nos ajuda a ser fiel, Neemã, revassúbia. Pai, toma, Senhor Deus, o propósito nas tuas mãos. Julga nossa causa. Aleluia. E realiza o nosso sonho. Eu apresento cada vida que entrou nesta live nesta manhã. Que alcance o bom e o doce de Deus. Eu profetizo. Eu profetizo em nome de Jesus que os decretos de Deus para a sua vida são decretos de paz, são decretos de vidas, são decretos de prosperidade, são decretos de crescimento, de promoções, em nome de Jesus. Louvado seja em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que você venha fruir águas vivas, água, frutos em movimento. Letra MEM. Letra MEM. Louvado seja Deus. A mão em ação. Letra MEM. Revassai. Águas. Louvado seja Deus. Aleluia. Como na Brécia. Shin. Seca. Proteção. Separação. Lame. Ai. Ação dupla. E num mensufite. Fluxo. A vida é protegida e sustentada pela ação contínua de Deus. As águas vivas vêm de Deus, da mão do Eterno, e flui eternamente. As águas vivas simbolizam o fluxo contínuo da dádiva, da vida, da presença do próprio Deus em nós. Então hoje você aprendeu que não é vida, mas vidas. Que as vidas, aleluia, que nós vivemos, a vida física e espiritual, que tanto no plano terreno como no plano celestial, os decretos de Deus já foram selados e que possamos, em nome de Jesus, vivenciar esses decretos. Temos live segunda a sexta, pela manhã e pela noite. Louvado seja Deus. Que você tenha um dia abençoado e frutífero, que receba boas notícias em nome de Jesus. Thank you.
Toda Rabá, graça, obrigada. Deus abençoe.